Vivemos num mundo globalista, onde os homens que governam o mundo querem que todo mundo pense igual, segundo a sugestão deles, e é proibido questionar e pensar diferente. As pessoas vivem numa Matrix. No filme Matrix, as pessoas vivem num mundo de fantasia construída por computadores. Todos nós aprendemos que a Terra é um globo que gira à velocidade de 1.600 km por hora. E esse globo giratório também gira em torno do Sol, que está aproximadamente a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, e que o Sol é cerca de 109 vezes maior do que o nosso planeta. Também nos ensinaram que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos e o universo se formou a partir de uma explosão, o Big Bang. Nisso eu concordo com os evolucionistas, pois para tudo evoluir a partir de uma explosão seriam necessários bilhões de anos mesmo. E nessa Matrix, se alguém não aceitar tudo isso como verdade absoluta, é taxado como um estranho, esquisito e idiota. Eu sou taxado de idiota por acreditar na Bíblia e por defender o criacionismo, por questionar as imagens da Terra tiradas por satélites da NASA, que contêm nuvens duplicadas e que na realidade são feitas por computação gráfica e nos apresentam como fotos tiradas pelo satélite. Já questionei em vídeos a ida à Lua, os filmes originais em alta resolução da ida à Lua que a NASA perdeu e a teoria da evolução. Mas o assunto de hoje é sobre a Lua. Então, à luz da ciência, a Lua surgiu de uma colisão entre o planeta Terra e um corpo do tamanho de Marte, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Para os evolucionistas é simples assim. Há bilhões de anos atrás houve uma colisão entre planetas e dela se formou a Lua, bonita e formosa como vemos hoje. A Lua não tem luz própria, só a vemos porque ela é iluminada pelo Sol. Só que algumas pessoas estão observando a Lua com seus próprios olhos e descobriram que a Lua é na verdade translúcida e talvez possua luz própria. Eu também observei a Lua no mês de dezembro, quando ela apareceu no céu durante o dia, e fiquei impressionado com o que vi, algo que nunca tinha percebido, por isso resolvi fazer esse vídeo. Você já se perguntou por que vemos a Lua próximo ao Sol durante o dia, e no entanto ela não está toda iluminada? Minha intenção ao fazer esse vídeo não é provar que as evidências apresentadas nesse vídeo sejam a verdade absoluta. Assistam ao vídeo, questione, pense, pesquise e depois tirem suas próprias conclusões. Translúcida significa que deixa passar a luz através dela, mas não se podem ver os objetos que estão atrás com nitidez. Translúcida não significa que ela é totalmente transparente. Sendo assim, é possível ver o céu e as estrelas que estão atrás da Lua, como vemos nesse vídeo filmado por um terraplanista americano. Se a Lua é uma esfera sólida, como é possível ver as estrelas atrás dela? Eu vou abrir essa imagem da Lua no programa CorelDRAW, que é o programa que eu uso para fazer edições gráficas. Eu já recortei a Lua que está no céu escuro e vou colocá-la no céu azul. Agora vou aplicar uma transparência para ver o resultado. Seria a Lua translúcida, e por ela não ter cor é que vemos a parte não iluminada totalmente escura à noite e totalmente azul da cor do céu durante o dia. Onde está a sombra? Se o que vemos é o fundo azul do céu e à noite é o fundo escuro que vemos.
Lua e sol no céu. Como explicar a sombra na lua? Nos ensinaram que a lua não tem luz própria, só a vemos quando está iluminada pelo sol. Conforme ela se move ao redor da Terra, vai ficando mais ou menos iluminada para nós. É o que se chama de fases da lua. Como podem nos ensinar que a sombra na lua é causada pela Terra? Se o dia está radiante, o céu está todo iluminado e a lua, no mesmo plano do sol, só brilha 50% de sua superfície. É a sombra do que nós vemos na lua? Agora observem a lua na fase cheia. Nessa fase a lua está sendo iluminada totalmente pelo sol, mas fica uma pergunta no ar. Se o sol está voltado para a lua iluminando 100% de sua superfície, por que em volta da lua está tudo escuro? Eu não consigo entender como pode o sol iluminar a lua, mas ao mesmo tempo vemos o espaço em volta dela permanecer escuro. Parece que a lua se comporta como as estrelas que têm luz própria. Enquanto vemos a lua crescente com sombra próxima ao sol, também podemos ver a lua cheia totalmente iluminada às 10 horas da noite, quando o sol já se pôs. E o que diz a Bíblia sobre a lua? Quando eu cito a Bíblia em meus vídeos, algumas pessoas e até cristãos me questionam por que é que eu uso a Bíblia em questões científicas. Que autoridade científica tem a Bíblia? Eu uso a Bíblia porque a Bíblia revela as obras do Criador. É através da Bíblia que entendemos como tudo se originou. Ao contrário dos documentários que você assiste, onde eles omitem o Criador, eu procuro exaltar o Deus que criou todas as coisas. E o incrível é que existem cristãos dizendo que a Bíblia não é um livro científico e, portanto, deve ser interpretada à luz da ciência. Sendo assim, os cristãos deveriam aceitar que o homem evoluiu de um macaco, como descobriu o famoso cientista Charles Darwin. Enquanto a ciência diz que a Lua é iluminada pelo Sol e que ela se originou de uma colisão entre planetas, a Bíblia é totalmente contrária a essa teoria. Em primeiro lugar, a Lua não surgiu de uma colisão entre planetas. A Bíblia diz que ela foi criada por Deus e também não reflete a luz do Sol. A Lua também é um luminar. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. A palavra eclipse não se encontra na Bíblia. Não se encontra na Bíblia sequer uma única vez. A lua muda de tonalidade durante um eclipse lunar porque ela mesma fica escura ou vermelha. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se a lua refletisse a luz do sol, então como poderia o sol se apagar e a lua estar emitindo luz vermelha durante o eclipse solar, conforme diz o texto bíblico? As fases da lua, segundo a Bíblia, seriam explicadas da seguinte maneira: a lua é translúcida e tem luz própria. Ela é como uma lâmpada que se acende gradativamente. Deus criou a lua com esse efeito. Se a lua é fria, ela não poderia refletir a luz do sol. E por falar em lua fria, como os astronautas suportaram uma temperatura de 100 graus de calor e à noite uma queda na temperatura para 150 graus negativos? Quando os astronautas pisaram na Lua, eles levaram câmeras para fotografar a superfície da Lua. Daí surge uma pergunta: como as fitas das câmeras
que os astronautas levaram para fotografar a superfície da Lua resistiram a tanto calor e ao frio intenso? A NASA afirma que o filme utilizado nas câmeras eram da marca Kodak, mas nós sabemos que não existe um filme especial que resista a variações de temperatura. A própria Kodak informa que um filme já exposto e ainda não processado não deve ser submetido a altas ou baixas temperaturas. O ideal é mantê-lo em local fresco e arejado, com temperatura ambiente. Será que a Lua é mesmo translúcida, conforme acreditam os terraplanistas? Dê sua opinião nos comentários, mas faça isso com respeito e dignidade, pois eu tenho observado nos comentários pessoas xingando as outras por terem uma opinião contrária. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Deus te abençoe por ter assistido. Assistam outros vídeos que postei e até o próximo vídeo.